Bem-vindos, viu? Como eu disse, vamos dividir esse primeiro bloco. E a gente começa com o Edson, que vai falar sobre esse projeto, o Tribuna do Cretino. Edson, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Isso tudo começou com um blog, né? Hoje já é um projeto de extensão da UFPA, mas assim, começou por quê? A ideia de vocês em relação, por exemplo, alguma crítica que vocês tinham em relação ao que se fazia aqui em Belém, quanto à crítica de arte de um modo geral e mais especificamente a crítica de teatro, é isso? Na verdade, é uma inquietação pessoal minha, né? Eu sou formado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA e hoje trabalho na Escola de Teatro e Dança da UFPA. E eu sempre observei como ator que terminava os espetáculos e termina os espetáculos, as pessoas chegam, e aí, gostou, não gostou? E aquela conversa vai para a mesa do bar e da mesa do bar termina, mas com uma discussão muito pautada pelo gosto. Sempre me inquietou. A minha formação na UFPA é em filosofia. Então, eu aprendi dentro desse curso, o que é próprio da filosofia, a reflexão crítica. Então, isso me acompanha até hoje na minha trajetória de artista e de professor da universidade. A inquietação de, poxa, mas ninguém comenta o trabalho, a peça não repercute, os jornais divulgam como informação. É muito mais de conhecimento. Então, em 2013, eu tinha a ideia ingênua de, as pessoas não fazem críticas porque não tem espaço para publicar no jornal. Que é o que se ouve muito falar, não é? Que é o que se ouve muito falar. E que não deixa de ser por uma questão comercial que também é razoável. E então eu pensei, vou criar um blog. Criando um espaço, eu vou receber contribuições de quem quiser escrever. Abri o blog em 2013, em agosto, e no final de 2013 eu havia publicado 6 críticas, todas de minha autoria. E aí eu pensei, poxa, não sou o único que pensa, tem alguma errada, né? Então eu comecei a entender que era necessário uma atividade de formação que estimulasse as pessoas a produzirem os seus pensamentos críticos. Foi então que eu transformei um projeto experimental e pessoal meu num projeto de extensão dentro da universidade. Entendi. E aí comecei um trabalho de formação que a gente começou em 2014, né? Com aproximadamente 12. E a partir de quando é que ele se tornou realmente um projeto de extensão? Foi em 2014. Se tornou um projeto de extensão em 2014 e aproximadamente com 12 participantes. Dos 12 iniciais, a gente terminou o ano com 5 assíduos, que são os 5 que produziram críticas, que pensaram, né? E o projeto conseguiu avaliar 10 espetáculos que foram apresentados no ano passado. Então, na minha primeira avaliação, se no primeiro ano nós tivemos 6 críticas, todas produzidas por mim, nesse segundo, já como extensão, nós passamos para 16 textos críticos, com 10 autores, um crescimento bem considerável. Eu estava te ouvindo aqui, eu acho que o espaço da crítica dentro da arte brasileira é um espaço hoje eminentemente acadêmico, né? Quer dizer, eu acho que são poucos os veículos de comunicação para essa discussão. Tu tem para o resto do público, para quem gosta de teatro, ler essa crítica, como é que é esse meio de campo? Bom, eu fiz o contato, acho que ontem, com o Kio Abreu, que é um paraense que trabalha como crítico, se eu não me engano, no estado de São Paulo ou na Folha de São Paulo. E aí disse, Kio, está acontecendo isso, estou fomentando esse tipo de trabalho aqui. E aí foi engraçadíssimo, muito bacana que vocês se interessem por uma disciplina defunta, porque a crítica, ela dentro mesmo do curso de teatro que nós temos na Escola de Teatro, o espaço destinado para essa habilidade, ele é muito pequeno. Porque, na verdade, se nós formos pensar num formador, num profissional que eu forme para crítica, não há espaço mesmo para ele trabalhar. Então, a ideia do projeto, acho que como você comentou, na verdade, a gente não trabalha com formador de crítico em teatro e dança, mas pessoas que pensem criticamente o que está sendo produzido
produzido aqui. É importante esse pensamento, porque aí a gente entra um pouquinho nas funções do crítico, né? As funções do crítico, ele é um intermediário entre o artista e o público, né? Apontando coisas, às vezes que o nosso olhar de senso comum e de leigo, de fruidor da obra, não consegue alcançar, o crítico está lá para fazer essa intermediação. Agora, Edson, o crítico, falou dessa questão do papel do crítico, a relevância desse papel, dessa ponte que se faz, né, entre a obra e o espectador, né? De um modo geral. Mas, assim, o crítico também é muito mal visto, né? E até agora eu me lembrei desse filme do Oscar, o Birdman, que ele se revolta numa cena que ele se revolta com ela, com a crítica de cinema, e ele diz, quem está lá fazendo sou eu, quem está suando, me esforçando, e você vai lá e escreve e tal. Então, tem muito essa visão do crítico, né? De que dizem muito que o crítico de teatro é um ator frustrado, tem coisas nesse sentido, né? Aí se transforma num algoz. E assim, o papel do crítico fica um papel muito, muito polêmico, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também dessa relação do crítico com a arte, no sentido de até quanto é que o crítico, em que medida, melhor dizendo, o crítico incentiva a qualidade da arte, né? Se essas duas coisas são muito atreladas de certa forma e a gente não percebe muito isso. Se é isso mesmo, eu queria que você comentasse. Não, é isso mesmo. Essa coisa, por exemplo, a minha percepção desde que eu comecei a fazer isso é de que os meus textos, que eu escrevi inicialmente sozinho, eu recebi a indiferença total das pessoas pelas quais eu estava resenhando o trabalho. Então não havia comentário, ninguém dizia gostei, não gostei, nada, parecia que não havia feito nada. E a crítica, ela não deixa de ser também uma obra, né? Ela é considerada uma obra. Então eu recebi a indiferença. Tem um outro aluno que eu já considero um parceiro nesse trabalho de crítica, ele também tem um blog chamado Teatro Como Ele É, que é o Arthur Ribeiro, e ele tem produzido até bastante, ele é sozinho, um blog só dele. Ele tem recebido, assim, um retorno absolutamente agressivo por parte de algumas pessoas que têm os seus trabalhos criticados. Mas agressivo de agressão pessoal mesmo, nesse sentido de dizer que é um frustrado, né? Sou eu que estou fazendo, não é você não entende do meu trabalho. É a minha proposta. Então, eu ainda ouço muitos artistas, quando a gente escreve alguma coisa, mas a proposta era essa. Né? Então, a proposta é ótima. A proposta é ótima, porque nós vivemos num período, nas artes do espetáculo, em que vivemos a desconstrução. Então, a gente desconstrói tudo para experimentar. E numa das críticas que eu aponto isso, eu pergunto o seguinte, ok, experimentamos. Desde quando experimentamos? Cena aberta, década de 70. Já temos aí o quê? Quase 50 anos. E continuamos experimentando para o quê? Por quê? Experimentamos por experimentar? Então, eu observo isso, né? E já ouvi de alguns colegas também próximos. Eu tinha uma brincadeira antes, quando eu me apresentava, nos textos que eu mandava para o jornal, que eu dizia assim, Edson Fernando, ator e diretor ainda não reconhecido pela crítica teatral. Era uma brincadeira minha. E as pessoas diziam, que bom! Que bom que não foi reconhecido, porque nós não temos crítica. E que bom que não tenhamos. E aquilo, mas por quê? E aí, complementando, focando para o que você estava me perguntando. Essa relação, né, com o espetáculo. Pode melhorar a qualidade. Sim. Né? A última crítica que foi escrita por mim no ano passado, em dezembro, é da Companhia Moderno de Dança, da professora Ana Flávia, a professora Luísa, já deve ter vindo aqui. E eles fizeram uma coisa bacana, que foi uma temporada da pesquisa em andamento. O trabalho não estava fechado. Então, eles receberam o público, abriram as portas e, no final, a gente debatia e conversava. O que eu observei do trabalho deles era tão rico, de uma potência, comungando com um conceito fundamental da antropologia, que é do rito, e eu escrevi todo o trabalho fundamentado a partir daquilo que eu vi, desse conceito da antropologia. E escrevi e publiquei no blog. Isso trouxe uma repercussão para eles repensarem tantas coisas que eles precisavam pensar, né? Mas pelo fato deles estarem imersos na obra, às vezes você não consegue enxergar elementos que
alguém de fora, né? Com um olhar crítico de fora para poder apontar coisas que, de alguma forma, está colocada já no trabalho deles, mas que eles não conseguem esse afastamento, né, para poder resolver coisinhas. A gente, comparando é óbvio, né? Mas assim, com os nossos problemas, às vezes, né? Você tem que ter um distanciamento. Eu estou perguntando uma situação, mas e qual é a tua crítica em relação aos teatros paraenses? Qual é a tua percepção? Eu já ia perguntar isso também. Eu acho que quem faz teatro hoje em Belém, ele é resistente, né? A gente sabe que a situação das políticas culturais para teatro em Belém, elas são kafkianas, né? Eu acho que de uma maneira geral o Brasil vive isso, mas em Belém particularmente. É kafkiano que a gente vive em termos de destinação de recursos para investimento em teatro. Então você tem um grande evento que capta 95% dos recursos e do nada. Então, a minha primeira avaliação é essa. Há uma resistência política para isso. E essa resistência, ela de alguma forma, ela está reverberada numa escolha estética, que é qual? Não temos os espaços oficiais, criamos espaços. Então, nós criamos espaços. Então, nós temos na Cidade Velha vários espaços que são porões, né? Então, nós temos um teatro de porão muito forte aqui. E isso é uma opção estética também, por conta de um posicionamento político nosso na cidade. Então, a minha primeira avaliação é essa. A minha segunda avaliação é de um experimentalismo voraz que a classe teatral tem em Belém. É um experimentalismo que beira a gratuidade, né? E isso me incomoda bastante. E eu acho que aí o crítico, nessa hora, ele precisa apontar isso, não para dizer se está certo ou está errado, mas para fazer aquela pessoa que está experimentando se dar conta, né, por que eu estou experimentando. Professor, eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, né, esse nome, Tribuna do Cretino, se o termo cretino é exatamente como, em geral, as pessoas veem o crítico, se tem alguma relação a isso, até se associa a recalque, alguma coisa assim. E como foi dito em relação ao filme Birdman, né, a esse comentário em relação a isso. E o curso, são 20 vagas, eu estava lendo aqui, é aberto para qualquer pessoa que queira se inscrever. Isso, Como é que vai funcionar? O curso é aberto. Vou começar pelo cretino. Para cretinice. Pela cretinice. Aí o responsável é o Nelson Rodrigues, né, que além de dramaturgo era um excelente frasista. Então o Nelson tem uma frase que é a seguinte: ao cretino fundamental nem água. E numa célebre entrevista dele, se eu não me engano, com Otto Lara Rezende, ele diz o seguinte: você pega um cretino fundamental, coloca ele em cima de um caixote de querosene, ele começa a balbuciar um monte de besteira, rapidamente os outros cretinos fundamentais se arregimentam, aplaudem, todo mundo feliz. Para esse estado de mediocridade e de senso comum, de pensamento raso. Então, a vinculação do termo cretino vem daí, né? Então, combater esse estado de mediocridade e da gente, de alguma forma, superar isso, dar uma luz no fim do túnel. Então, o termo vem daí. E o curso, ele é aberto, né? Não é específico para pessoas que trabalhem com teatro ou com dança, mas... Para quem gosta e queira desenvolver técnicas para poder escrever. E nem para quem seja só aluno da universidade. Ele é aberto à comunidade em geral. 20 vagas, né? São 20 vagas. Crítica de teatro e espetáculos de dança também. Isso. Até porque você fez o da Companhia Moderno. Na dança ainda eu observo que eu estou conseguindo ter um envolvimento menor, até porque a minha formação é em filosofia, mas em teatro também. Eu estou tentando cada vez mais me aproximar da dança, envolver mais, porque são áreas diferentes, né? A crítica em teatro é um âmbito, a crítica em dança é outro. O projeto tem desenvolvido atividade nos dois sentidos, mas é bem difícil. Mas eu estou relutando em delimitar o objeto só na crítica teatral. Eu ainda quero esse ano ver se a gente consegue envolver mais, né, a área de dança, para que a gente consiga esprairar para as duas linguagens. Se você quiser perguntar... Eu gostaria de perguntar, porque tu sou moradora da Cidade Velha e não conhecia essa história de ter teatro por onde na Cidade Velha. Você poderia dizer aonde? Eu poderia te dizer, pelo menos dos que eu sei o nome. Sim. Tem alguns outros que eu não sei o nome, mas tem o Teatro Porão Puta Merda e tem o...
fica onde? Puta merda. Ah, é na Riachuelo. Esses dois estão na Riachuelo e o outro é o Cuíra. Ah, o Cuíra é mais o conhecido. Cuíra é né? mais conhecido. Que, na verdade, não é um galpão, Não é bem porão, porão, né? né? Não é um porão, na o verdade. Teatro Sim, Puta sim, Merda Fica na Campina, bem não, porão. na Cidade Velha. Me Interessante, desculpe, na Campina, desculpe. Campina, na historiador. Exatamente. É, bem porque conhecido. ali não é Cidade Velha. Ali é Campina, ele me É corrigiu. Campina, É verdade. São alguns exemplos, né? São alguns exemplos. E esse curso começa quando? O curso, a solicitação para inscrição é até no dia 18 de março. A solicitação é feita por e-mail, cretinofundamental@gmail.com. Cretino Fundamental é ótimo. Ainda tem vaga ainda. Tá aí, Tem vaga nós estamos ainda, tem mostrando, vaga. Olha só, no vídeo. Até o dia 18, né? Até o dia 18, a solicitação de inscrição, o curso começa no dia 23. Hoje é dia 12, não é isso? Isso. É. Próxima Até quinta, a no próxima. caso. Até a próxima quarta. E aqui eu trouxe, infelizmente eu não vou poder deixar como brinde, porque ainda é a boneca da revista. Tá? Eu vou precisar fazer algumas correções para mandar para a gráfica. O produto desse curso seria uma nova edição dessa revista? Então, a gente trabalha com publicação de duas formas. Porque a crítica ela tem que ter um retorno imediato com o artista e com o público. Então a gente trabalha Não pode demorar muito, Não né? pode demorar muito, exatamente. E uma publicação impressa ela leva um certo tempo para ser organizada. Então a gente recebe os textos e depois de avaliados e aprovados, eles são imediatamente publicados no blog, que continua existindo. E aí depois, até setembro, até o dia 15 de setembro, a gente vai organizar todos os textos que nós recebemos e ele vai resultar no número 2 dessa revista. Bacana. Você falou muito da questão da... Só para a gente encerrar e passar para a Grace. Você falou muito da questão da experimentação, né? No teatro paraense. Por que você acha que você disse a experimentação é tamanha, né? Se dá de uma forma tão frequente que chega à gratuidade, né? É meio recorrente, Isso. banal, enfim. Por que você acha que a gente, de uns tempos para cá, acabou fazendo muito isso no teatro paraense, quer dizer, experimentando, e parece que você não tem, já faz um tempo, eu reconheço aqui que eu não vou ao teatro feito aqui, né? Mas às vezes que eu frequentava mais, parecia isso um pouco, né? Né? Bom, eu preciso dizer que essa minha é uma avaliação ainda que é um indício desse meu projeto, tá? Uma avaliação pessoal minha de que há um experimentalismo voraz, mas é uma avaliação preliminar. A gente precisa de um pouco de mais tempo e de mais gente pensando para não ficar como uma impressão particular minha. É a partir do que eu observo. Eu frequento bastante, né? Menos do que eu gostaria, mas eu procuro. Então, desses 10 espetáculos, eu assisti os 10. Pelo menos foram 10 que eu assisti e que eu critiquei. O que eu penso sobre isso é que os nossos formadores, eles viveram intensamente essa época. Então, se a gente for pensar, né, Cláudio Barradas, Luiz Otávio Barata, então são pessoas que viveram intensamente e que produziram frutos muito fortes desse momento e que hoje continuam trabalhando, formando, e eu recebi esse tipo de formação ainda. Então, de alguma forma, isso está na nossa formação. Não é que isso seja ruim. Eu acho que a gente só precisa pensar nesse experimentalismo para que ele não se desconecte do mundo, porque senão ele vira meramente formal. E, enquanto forma, ele fica descolado do mundo. E é isso que me incomoda. Eu acho que eu experimento, mas essa experimentação ela tem que ter uma dimensão política, filosófica, social, porque senão ela fica só no formal. Mas eu suspeito que seja por conta do nosso processo de formação mesmo. Tem algum espetáculo, sem querer colocar você numa saia justa, que tem visto ultimamente aqui em Belém? Do ponto de vista de que... Pois do ponto de vista de técnica, de um modo geral, como espetáculo de teatro como um todo. Texto, a interpretação. Destacado assim. O que teve alguma atenção? Olha, me chamou a atenção um que recebeu outras 2 contribuições. É o Zeca de uma Cesta Só. É uma produção do grupo de teatro universitário da UFPA e ele discute essa coisa da entrega de cestas básicas ainda hoje. E eles procuram trabalhar
com um autor que ele é muito recorrente também aqui em Belém, que é o Bertold Brecht, né, que tem essa pegada mais épica e de discussão política. Então, esse espetáculo pretende isso. E na crítica que eu apontei, eles ficam ainda, muito naturalmente, na forma, mas há uma intenção de discussão de conteúdo, que eu acho que isso é fundamental, conteúdo e forma. Então, embora eles estejam um pouco presos à forma de como fazer o Brecht, eles trazem uma discussão atual, né, que parece que não é mais atual, da entrega das cestas básicas, e discutindo isso na comunidade do Riacho Doce, com um pequeno vídeo que eles produziram, um trabalho super interessante, que continua em cartaz, tá? Eles devem estar voltando, não vai demorar muito, lá no Teatro Cláudio Barradas. Seria interessante trazê-los. São alunos nossos da licenciatura em teatro, que estão pensando o teatro e que conseguem pensar forma e conteúdo. Então, eu te destacaria esse. Bacana. Vamos ver se a gente traz esse grupo aqui. Edson, mais alguma coisa que você queira divulgar novamente? Eu preciso dizer... E os